Feedback proprioceptivo, ferramentas de um treinamento consciente. Bom, esse conceito é muito mais aplicado no contexto do treinamento funcional do que na própria musculação. O que é essa utilização de propriocepção nesse apoio da musculação? Bom, tem algumas variáveis mecânicas e associadas ao controle postural que a gente pode estimular para fazer os exercícios. E essa acoplação eu utilizava muito quando eu dava aula para personal e para idosos. Como é que eu estimulo a força associada ao sistema nervoso sem implicar com muito peso, não ter apenas o aumento do peso ou a amplitude ou velocidade de execução como trabalho. Então a gente tem alguns princípios, a gente até conecta com a aula anterior, como uma relação de contração muscular, o torque oculto e utilização da base de sustentação. Olha que interessante, olha esse exemplo que eu vou dar para vocês. Se eu abro muito a perna aqui, ó, eu tenho uma boa estabilidade no plano lateral, que é a primeira aula de planos e eixos dessa nossa sequência. Se eu tenho uma base afastada antero-posteriormente, eu tenho uma boa sustentação, ó, antero-posterior. Eu consigo ter uma boa estabilidade. E essa boa estabilidade nesse plano me garante o quê? Que eu consiga ter menos participação muscular para manter minha estabilidade nessa direção. Diferentemente do que eu estava aqui, ó, que eu tenho muito apoio lateral, nessa condição eu tenho pouco apoio lateral. Então aqui, ó, se eu faço uma elevação lateral, eu falei para vocês na aula passada, eu tenho uma tendência do meu corpo cair no sentido da mão que está elevada aqui, que eu adicionei um torque, né? Um braço de alavanca maior, associado a um braço de momento para o lado direito. Então o lado esquerdo meu tem que contrair para manter a estabilidade. Isso é importante, tá? Quanto mais estreita a minha base, mais a musculatura, não só de tronco, mas glúteo, toda a musculatura flexora e abdutora lateral aqui do meu lado esquerdo tem que contrair para manter a estabilidade. Isso é uma forma de associar, né, o trabalho do braço a um trabalho de equilíbrio e consciência de contração corporal. Então, base de sustentação. O que é interessante? Eu falei que eu trabalhava muito com idosos. Vou fazer um exercício simples. Vou vir aqui, ó, só para apoio mesmo, pôr minhas mãos aqui, ó, e vou fazer um exercício aliás, vou usar a mão na parede aqui, ó, de flexão plantar, ó, panturrilha. Olha que a base do meu corpo é toda a posição dos meus pés apoiadas, mas toda a posição da minha mão. Como é que eu posso progredir com relação à base? Quanto menos partes do meu corpo em contato com superfícies fixas, menor vai ser minha base de sustentação. Aqui, ó, eu tenho uma base de 4 apoios, ó. O apoio das minhas mãos, mais o meu apoio dos meus pés para fazer o movimento. Como é que eu reduzo essa base sem fazer grandes malabarismos ali, né? Grandes modificações? Eu, em vez de segurar, eu pego na ponta dos dedos, ó. Já diminuí minha base de sustentação. Já faz mais difícil para trabalhar o equilíbrio. E aí, o que eu posso fazer para progredir? Eu posso fazer com uma mão só. Eu tenho uma estabilidade. Para ter um equilíbrio igual, eu posso fazer 5 com uma mão apoiada, 5 com a outra. Legal. O que mais que eu posso utilizar nesse contexto? Fazer toda essa progressão novamente, mas de uma perna elevada, ó. Aí eu vou ter que ter o controle de tronco associado a um trabalho mais pesado de uma perna só. Legal. Eu fiz toda essa progressão. Como é que eu posso evoluir? Fazer o exercício com a base apenas dos pés. Olha que interessante, estou fazendo, ó. Fiz uma progressão agora só de base de sustentação e de auxílio de contração muscular, equilíbrio, para eu fazer essa movimentação de contração e controle corporal que eu falei que eu utilizava muito
com idosos. Então, bilateral, a mão, o apoio menor. E se eu quiser progredir nesse conhecimento, aí eu vou usar outros recursos proprioceptivos, que é o quê? O nosso controle postural, ele é oriundo dos componentes articulares específicos, né, das cápsulas articulares, dos receptores capsulares, articulares, musculares, os corpúsculos de Ruffini, Pacini, terminações nervosas livres, fuso muscular, OTG, todo esse mecanismo de controle músculo tendíneo capsular, que é o controle proprioceptivo mais periférico, que informa o sistema nervoso central. E também, né, que eu estou mobilizando com essas bases, e também o controle do posicionamento da cabeça, que é a responsabilidade do sistema vestibular, e do controle visual. Então eu posso estressar esses captores de movimento para me informar a postura e causando um estímulo e uma necessidade de contração muscular mais ideal. Então eu posso fazer uma panturrilha, ó, aqui, ó, simplesmente fazendo assim, ó, olhando para o lado, olhando para o outro. Que eu estou tirando a minha informação exata do meu sistema vestibular e eu vou precisar de maiores componentes para manter. Eu poderia fazer agachando, ó. Um lado, olha para o outro. Aqui eu estou estressando, ó, o sistema vestibular, enquanto que eu estimulo o meu corpo a manter um bom alinhamento. E isso é funcional, porque quando eu ando, eu movimento a cabeça, eu olho para o lado, eu estou deixando a informação de posicionamento da cabeça do sistema vestibular inexata. Isso também é treinável. Para o idoso é muito importante, não só para o idoso, no processo de envelhecimento é muito interessante esse processo. Agora, a progressão. Eu posso estimular, posso não só olhar para o lado, mas fazer olhar para cima, olhar para baixo, olhar para cima, olhar para baixo, já torna o movimento totalmente desafiador. Eu quero ver vocês fazendo em casa também, para não passar vergonha sozinho aqui, tá? Mas estimula muito a estabilidade do tronco eu fazer essas variações. E uma outra condição é fazer o movimento, até flexão plantar, de olho fechado. Quando eu faço de olho fechado, eu vou apenas, quem que vai trazer informação? O sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. Porque o olho eu fechei, né? Essa fonte de informação eu fechei. Então vai aumentar minha percepção das contrações, do posicionamento das articulações para fazer o gesto, tá? Então eu manipulo essas vertentes proprioceptivas para quê? Para estimular outras formas de movimentação e tornar esse movimento mais funcional e adaptável a contrações musculares e compensações ali de sistemas de estímulos maiores, de sistemas proprioceptivos que devem estar integrados para a gente realizar um movimento mais funcional e mais autônomo.